Graça e paz, amados irmãos, convido-os a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Nós leremos o capítulo 5, do verso 21 ao 43. Marcos 5, do 21 ao 43. O título do sermão desta noite é Jesus, a esperança que vence a morte. Jesus, a esperança que vence a morte. Marcos 5, do 21 ao 43. O texto diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que o pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de eterna bondade e ternura, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há dores que não têm nome, não é verdade? Há angústias que não cabem dentro de uma explicação teológica. Às vezes, orar parece inútil. E esperar, meus irmãos, às vezes é cansativo demais. Às vezes, tudo parece ir muito bem, até que então, um dia, não vai mais. Um telefonema, um diagnóstico, uma discussão, uma perda, uma memória. Uma dor que a gente pensou que já tinha superado, mas então ela volta. Alguns aqui talvez estejam neste mesmo lugar, orações sem resposta, noites sem sono, fé sendo esmagada pela realidade. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja no limite,
até tentando sorrir por fora, mas quebrado por dentro. E muitas vezes se perguntando em silêncio: onde é que está Deus quando tudo parece que está desabando? É nesse mundo real, onde a dor nos visita sem pedir licença, que o Evangelho nos encontra. É nesse vale escuro que muitas vezes nós nos encontramos, que Jesus entra com a sua luz. E Marcos 5 nos coloca diante deste exato cenário. Um pai corre até Jesus com o coração em desespero. Uma mulher se arrasta até ele com o corpo ferido e a alma em silêncio. 2 desesperados, 2 clamores diferentes. Neste mundo onde o desespero parece que sempre tem a última palavra, o Evangelho nos mostra uma verdade gloriosa. Jesus é a esperança que vence a morte, porque Ele mesmo é a esperança daqueles que já não têm mais nenhuma. E é assim que nós começamos a nossa jornada com Jairo, com essa mulher sem nome que sofria. Jesus é a esperança dos desesperados. Jesus é a esperança dos desesperados. A cena começa com Jairo, um homem importante, líder da sinagoga local. Sabe que o chefe da sinagoga era o responsável por organizar todos os acontecimentos da sinagoga. Ele supervisionava a leitura da Torá, os momentos culticos, ele cuidava da estrutura física, assim como ele cuidava e ordenava a ordem litúrgica da sinagoga. Por isso, então, Jairo era alguém influente, Jairo era alguém respeitado, de boa reputação religiosa e social. Para o povo da época, para os seus conterrâneos, ele era um homem, um exemplo de piedade. Só que diante dessa situação que Jairo se encontrava, que a sua família se encontrava, nada disso importava. Afinal, o seu título não tinha o poder de trazer a saúde, trazer cura para sua filha, assim como a sua proeminência social não tinha o poder de afastar a morte da sua própria casa. E quando confrontado com a frieza da dor, a sua teologia não trazia respostas adequadas àquela dor que ele sentia, àquela dificuldade que sua família enfrentava. Por isso, ele se lança aos pés de Jesus, implorando. E com esse gesto desesperado, com esse gesto tão forte, vemos o chefe da sinagoga se prostrando, se rendendo àquele que é o verdadeiro sumo sacerdote. O líder religioso clamando ao Cordeiro de Deus. Mas como se essa cena, meus irmãos, por toda a carga emocional que ela traz, já não fosse emocionante o bastante, outro personagem surge durante essa história. Uma mulher. Mas essa não tem nome, não tem título, tampouco tem proeminência. Enquanto Jairo era respeitado, essa mulher era marginalizada. Marginalizada porque a sua condição, um fluxo de sangue por 12 anos, fazia dela uma mulher ritualmente impura. Ou seja, ela não poderia tocar em ninguém, não poderia frequentar a sinagoga onde Jairo era o chefe, não podia se achegar em comunhão com o povo de Deus. Você consegue imaginar o estado em que essa mulher se encontrava? Afastada de tudo, afastada de todos, marginalizada, impura, tendo de lidar com as consequências de uma enfermidade que não foi culpa dela. Era como se mesmo em vida, essa mulher estivesse morta para a vida social, para a vida religiosa. Jairo era um homem respeitado, esperando a morte chegar. Essa mulher, desprezada, vivia a morte todo dia. Enquanto ele tinha prestígio, ela tinha vergonha. Enquanto ele implorou com palavras, ela arriscou tudo com um toque silencioso. Ambos desesperados, ambos correndo para Jesus. E aqui está a beleza dessa história. Jesus não rejeita nenhum dos dois. Jesus acolhe a nobre, assim como o nobre, né? Assim como Jesus acolhe a esquecida. Ele se importa com o líder, assim como ele se importa com a marginalizada. Ele responde ao grito, assim como ele responde ao toque. Queridos,
A esperança que Jesus oferece alcança qualquer um que venha até Ele em fé. Seja alguém com reputação, seja alguém com vergonha. Como bem colocou Calvino ao comentar esse texto, Cristo não somente estende a mão aos que o procuram abertamente, mas também se deixa tocar por aqueles cuja fé é tímida, cuja fé é fraca. E ele completa: não é a força da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé, Jesus Cristo. Essa mulher não tinha uma fé perfeita, ela tinha uma fé trêmula, mas era fé suficiente, porque ainda que fraca, ainda que trêmula, era uma fé que estava em Jesus Cristo. Queridos, a fé, mesmo quando fraca, quando ela está em Cristo Jesus, ela nos conecta com a graça de Deus. Assim como Jairo, sua fé também vai ser testada, e Jesus vai andar com ela até o fim. Tira um pouquinho de agudo, por favor. Todos nós carregamos algo: vergonha, desespero, lutas, fracassos, dor. Você pode ser alguém com muito conhecimento teológico, ou então alguém que se sente indigno de vir à igreja, alguém que se sente indigno de cantar, até mesmo de orar. Mas o que une todos aqueles que recebem a cura de Jesus é um coração quebrantado que corre até Ele. Você se consegue ver no lugar de Jairo? Até pensa que tem o controle da sua vida nas mãos, mas percebe que é apenas uma ilusão, ainda mais quando contempla tudo aquilo que você imaginava que tinha poder sobre desmoronar, e descobre que não é mais tão seguro assim. Ou talvez você se sinta mais como a mulher, anos de dor, tentando soluções que só pioram, achando que não há mais saída. Mas saiba que a esperança que Jesus oferece não é uma ideia abstrata, não é um conselho genérico, mas Ele é a própria esperança que vence a morte, a esperança viva que atravessa a dor, alcança o desprezado e transforma o impossível. Porque Jesus, meus irmãos, tem poder real sobre a enfermidade e até mesmo sobre a morte. O que nos leva para a segunda verdade deste texto: Jesus tem poder sobre a enfermidade e a morte. Jesus tem poder sobre a enfermidade e sobre a morte. A mulher impura tocou em Jesus Cristo. Na lei de Moisés isso era gravíssimo, porque quando alguém impuro tocava alguém, essa pessoa também se tornava impura, como podemos bem ver em Levítico 15, do 19 ao 27. A impureza se espalhava, tocando tudo aquilo que ela entrasse em contato. Mas veja, meus irmãos, que aqui acontece completamente o contrário. Quando alguém impuro toca Jesus, o que acontece? É a pureza dele que se espalha, e não a impureza. Quando aquela mulher impura toca Jesus Cristo, ela é curada no mesmo instante. A vergonha de 12 anos desaparece num instante, em um toque. O que ninguém pôde fazer, nem os médicos, nem os rituais, Jesus fez com um gesto simples, com um gesto gracioso, com um gesto silencioso. E Ele não permite que ela escape anonimamente, não é? Ele a chama ao centro da cena, não para expor, mas para restaurar publicamente aquela mulher que viveu 12 anos marginalizada e longe do contato com os seus. Ele a chama de filha. Meus irmãos, é a única vez nos evangelhos que Jesus chama uma mulher de filha. Ele não apenas a curou, o que já seria maravilhoso, mas Ele olha para aquela mulher e a inclui na família de Deus com uma palavra. Agora, a mulher que viveu 12 anos excluída, impura e esquecida, agora era incluída, restaurada e era lembrada. Glórias a Deus, meus irmãos, por essa restauração. Mas acontece que Jairo ainda estava lá.
esperando, assistindo tudo. E como se a espera já não fosse angustiante o bastante, uma notícia chega: sua filha morreu. E agora? Talvez na cabeça de Jairo era o golpe final. Mas Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. A filha de Jairo havia morrido, a única filha, de 12 anos. E na cultura judaica ela estava entrando na idade em que deixaria de ser menina e se tornaria mulher. Era o florescer da vida, agora interrompido. A dor de Jairo era total, porque a morte sempre traz um peso esmagador, mas para um pai a morte de uma filha é como um mundo que termina. Mas mesmo assim, diante disso tudo, Jesus não corre, ele não se apressa, mas Jesus caminha. Porque nem a morte, meus irmãos, pode apressar aquele que é o autor da vida. Quando Jesus chega na casa, toda a casa está em lamento. E quando ele diz: ela não está morta, mas dorme, os que estavam chorando, os que estavam pranteando, então começam a dar risada. Mas o que Jesus estava fazendo não era negar a realidade da morte, mas ele estava anunciando que diante dele, a morte é como um sono leve. E como alguém que desperta ao ouvir o seu nome pela manhã, aquela menina volta à vida. Jesus toma a menina pela mão. Lembrem-se, mais uma vez, um judeu, de acordo com a lei, se tocasse em algo impuro, se tocasse em algo morto, se tornaria impuro. Mas mais uma vez, não Jesus. Porque quando ele encosta na morte, quando ele toca aquela menina morta, a vida volta. Ele diz: Talitá cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, aquela menina se levanta. A morte foi derrotada pela palavra do Senhor. Herman Bavinck certa vez disse assim: Cristo venceu a morte não apenas ao sair do túmulo, mas ao tocar os mortos com a vida que havia nele. A ressurreição, portanto, já estava presente, meus irmãos, na sua vida e nos seus atos, mesmo antes da cruz. Ele era desde sempre o Senhor da vida, em cada gesto. Meus irmãos, que maravilha! A mulher foi restaurada em seu corpo, a menina foi ressuscitada. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, sua impureza pode até ser grande, mas não é maior do que a pureza de Jesus Cristo. A sua dor pode ser antiga, mas Jesus pode restaurar aquilo que foi perdido. Talvez a morte tenha tocado a sua história. Pessoas amadas que se foram, ou então expectativas que foram frustradas. Mas saiba que ela, a morte, não tem a palavra final. Porque a morte ainda é uma inimiga, mas já é uma inimiga vencida. Jesus não apenas curou uma mulher ou ressuscitou uma menina, mas Jesus mostrou que veio para reverter a maldição. Ele vence o que ninguém podia vencer, ele toca o intocável, ele chama o morto de volta à vida. Mas o milagre ainda não acabou, porque Jesus não é só o Deus que cura, ele é o Deus que chega, mesmo quando parece tarde demais. Por isso Jesus é a esperança que vence a morte, porque ele toca a dor mais profunda e vence o inimigo mais temido, e quando tudo parece perdido, ele continua vindo, ele continua caminhando, porque Jesus caminha conosco, mesmo quando tudo parece tardio. Jesus caminha conosco, mesmo quando parece tardio. Voltando um pouco antes da história, Jairo viu Jesus parar no caminho. Ele viu Jesus dar atenção a uma outra pessoa, ele viu o tempo passar, ele viu a demora. E a gente bem sabe que quando a gente está com pressa, parece que os segundos demoram horas, não é verdade? Enquanto ele esperava que Jesus apressasse seus passos para que curasse sua filha,
Jesus estava curando uma mulher que sofria há 12 anos. 12 anos. O mesmo tempo de vida da sua filha. Uma mulher anônima, uma mulher impura, uma mulher marginalizada, uma estranha. Uma mulher sem nome, mesmo assim Jesus parou por ela. Imagine o que se passou no coração de Jairo. O tempo de vida da sua filha estava se esgotando. Jesus estava ali, tão perto, mas não chegava. Então chega a pior notícia que um pai poderia ouvir: tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Essa frase carrega o tipo de desespero que muitos de nós conhecemos. Quando parece que oramos e esperamos e Jesus não chegou. Quando a cura não veio. Quando a resposta não apareceu. Na verdade, a resposta até apareceu, mas era um retumbante, ensurdecedor silêncio. Mas Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. É aqui que o evangelho brilha com mais força, porque Jesus não chega atrasado. Ele chega quando deve, mesmo que possa parecer tardio. Ele não ignorou Jairo, ele não fez uma escolha entre salvar a filha de Jairo ou aquela mulher. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele queria dar a Jairo algo maior até do que a cura de sua filha. Ele queria lhe mostrar o poder dele sobre a morte. Jesus não apenas caminha com Jairo, ele entra em sua casa, ele segura sua dor pela mão e com uma palavra devolve a vida. A ressurreição chegou naquela casa e tem nome: Jesus Cristo. Ele chegou na hora certa, porque Ele é o Senhor da vida. Como disse Jonathan Edwards, Cristo é o único médico que pode lidar com os casos impossíveis. Ele vem quando o homem já desistiu e mostra que para Deus nada é impossível. Naquele momento poderia até mesmo não parecer, mas o atraso de Jesus, se a gente pode chamar de atraso, era providencial, era parte do milagre, porque o tempo de Deus, meu irmão, minha irmã, nunca falha, mesmo quando parece fora de hora para a gente. Você já sentiu alguma vez esquecido? Já viu milagres, respostas de oração chegando na casa do teu vizinho, mas parece que na tua casa não chega nada? Já sentiu como se Jesus estivesse parado no meio do caminho, estivesse atendendo todas as outras demandas, todos os outros pedidos, mas parece que na sua casa ele nunca chega? Preste bem atenção, ele não se esqueceu, ele está a caminho, e mesmo que a morte possa parecer ter vencido, ele ainda pode entrar, pegar pela mão e dizer: levanta-te. Meus irmãos, a maior bênção não foi a menina ressuscitada, mas Jairo poder contemplar que Jesus é o Senhor da vida. Ele conheceu Cristo da maneira mais profunda, mais gloriosa, e já parou para pensar que pode ser exatamente isso que Deus quer fazer com você, através da sua dor, através da sua tribulação? Talvez Ele esteja te conduzindo não ao milagre que você pediu, mas ao conhecimento mais íntimo, mais doce, mais verdadeiro de quem Ele é. Às vezes o milagre que Ele prepara não é a ressurreição de algo externo, mas muitas vezes o milagre que Jesus prepara para nós é a ressurreição da nossa própria fé. Porque o que nós mais precisamos não é só que Deus mude as circunstâncias, mas que Ele caminhe conosco, enquanto passamos por essas circunstâncias, até o fim. Porque, meu irmão, minha irmã, Ele caminha, mesmo quando parece tarde. Ele chega quando mesmo parece impossível. E Ele fala, mesmo quando parece que tudo já terminou. E quando Ele fala, até a morte obedece. Meus irmãos, o que nós vimos nessa passagem não é apenas milagres isolados, mas são sinais de algo muito maior. Vimos que Jesus é a esperança dos desesperados, porque Ele não rejeita os fracos, não ignora os quebrados. Vimos que Jesus tem poder sobre a enfermidade, sobre a morte. A sua pureza cura,
a sua palavra ressuscita. E vemos que Jesus caminha conosco mesmo quando tudo parece tardio. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa, com o milagre certo, para revelar quem Ele é. Tudo isso, de novo, nos leva à verdade central desse texto e de toda a nossa fé. Jesus é a esperança que vence a morte. E é por isso, por Jesus ser a esperança que vence a morte, nós podemos agora voltar para o início, olhar novamente para aqueles dois desesperados à luz do que Jesus fez por eles e também à luz daquilo que Jesus fez por mim e por você. No começo eu disse que essa era a história de dois desesperados. Um pai prestes a perder a sua filha e uma mulher que já havia perdido tudo. Um homem importante, com posição, com prestígio, uma mulher esquecida, sem nome, sem voz, sem lugar. Um se ajoelha publicamente, a outra toca Jesus às escondidas. Mas ambos encontram em Jesus aquilo que ninguém mais podia dar. E o que os une não é a força da fé, nem a moral, nem mesmo a religião. O que os une, aquela mulher e Jairo, é o desespero. É a fé que brota como dom no solo seco da dor. E é nesse encontro, entre dor e fé, que Jesus entra em cena, purificando a impureza, vencendo a morte. Mas esse milagre não é o fim dessa história. Esses milagres são o sinal que apontam para algo infinitamente maior, a cruz, onde a verdadeira cura e a verdadeira vida aconteceram. Aquela mulher só foi curada porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ela era excluída, era impura, afastada, marginalizada da vida religiosa, da vida comunitária, mas ao tocar em Jesus, aquela mulher que estava impura, ao invés de contaminá-lo, ela é purificada. E isso só é possível porque Ele se fez maldito por mim, por você e por aquela mulher. Como Isaías profetizou lá em Isaías 53:5, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E a menina, filha de Jairo, ela só pôde ser ressuscitada porque Jesus tomou sobre si a morte. Naquela casa, Ele falou com a morte como quem acorda uma criança do sono, mas para que ela vivesse, para que Ele devolvesse a vida a ela, Ele mesmo teve que morrer. Como bem disse João Calvino, Cristo venceu a morte ao morrer. Ele destruiu o poder da morte por meio da própria morte. Ele enfrentou a morte de dentro e a venceu, ao morrer em nosso lugar. Ambas foram salvas, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, não porque a sua fé era exemplar, não porque era uma fé extraordinária, mas porque Cristo sim é extraordinário, porque Cristo sim é suficiente, mesmo para uma fé fraca, mesmo para uma fé trêmula. Ele carregou a dor, Ele carregou a culpa, Ele carregou a separação, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, e ao terceiro dia Ele se levantou vivo, glorioso, vitorioso, para nunca mais morrer. E é por isso que agora toda mulher impura em Cristo pode ser chamada de filha. É por isso que todo pai desesperado em Cristo agora pode ter esperança. É por isso que todo pecador, morto em seus delitos, agora pode ouvir a doce voz do Salvador dizendo: levanta-te. E um dia, Ele não apenas mais tocará os mortos, mas Ele nos chamará para fora das sepulturas com a sua voz final. Porque, meus irmãos, a história não termina na morte, ela culmina na ressurreição final. Lembre-se, o que nos salva não é a intensidade da nossa fé, mas a fidelidade do objeto da nossa fé,
Jesus Cristo, o nosso Redentor. Não é o tamanho da nossa busca, mas o poder, o tamanho daquele que nos busca até o fim. E ele ainda fala hoje a pecadores, a doentes, a mortos espirituais, e ele fala com amor, fala com autoridade, fala com graça, e a sua voz ainda faz o que sempre fez e sempre vai continuar fazendo: toca, cura, salva, ressuscita. Meu irmão, minha irmã, levanta-te. Levanta-te. Amém.